Livro de João, capítulo 6, versículo 60 a 71. Glórias a Deus. Irmãos, acharam? Glória a Deus. Então vamos ao que nos interessa. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus quem desde o princípio eram os que criam e quem eram os que haviam de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus? Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Glórias a Deus. Vamos repetir aqui. Glórias a Deus. O versículo 68, que diz assim: respondeu-lhe, vocês, vai. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Glórias a Deus. Irmão, pode se assentar. Glórias a Deus. De todos os discursos que Jesus fazia, os ensinamentos, a doutrinação, a palavra e o caminho que ele mostrava, a única intenção de Cristo é que o ser humano viesse a se chegar a ele, que o ser humano viesse a se salvar. Nessa certa ocasião, onde nós lemos aqui, glórias a Deus, Jesus viu que já estava na hora de peneirar, já estava na hora de fazer alguma coisa para que os sinceros se manifestem. Glórias a Deus. Peneirar quer dizer, não é jogar letra para ninguém. Peneirar quer dizer, não é apontar A ou B ou C, a falha de um irmão ou a falha de uma irmã. Deixa que Deus vai trabalhar, deixa que Deus vai fazer a obra, deixa que Deus vai transformar. Peneirar quer dizer, chegou a hora de pregar a verdade, chegou a hora de pregar o que está escrito, chegou a hora de anunciar as verdades mais aprofundadas, de acordo que ainda que os irmãos ainda não chegaram a ouvir. E Jesus pegou um caminho para começar a mostrar a verdade, e nessa verdade que Jesus havia de mostrar, ele ia mostrar quem era quem. Quem estava servindo a Jesus por interesse e quem estava servindo a Jesus porque realmente queria morar no reino dos céus. E quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, irmão, a Bíblia diz que Jesus não dá o nome de ninguém. Jesus não aponta A, não aponta C, não aponta D. Ele só prega a verdade, ele só anuncia a verdade. E o Espírito Santo começa a fazer a obra, e o demônio que estava no meio do povo começou a se manifestar. Aí no primeiro versículo ele já começa assim: e muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disse: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Esses dias atuais, muitas pessoas, eu acredito que aqui não, mas muitas pessoas por aí não querem mais ouvir a verdade. Dependendo da pessoa com quem você conversa,
a vida de ninguém. Pregue só a palavra e deixe que o Espírito Santo vai fazer a obra. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu, não é você, não é a nossa insistência. Você tem que se converter, você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus, você tem que se converter. Não, irmão, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra. Os dias hoje estão difíceis, os dias hoje estão muito estranhos. Então vamos só continuar pregando, continuar falando, continuar anunciando, sem tocar e apontar, mas pregar uma verdade sim, uma verdade de conserto que vai ao encontro da alma e a alma vai se convertendo. Olha, a igreja, a pessoa chegou e falou: você está jogando letra para mim? Eu falei: eu? É? Você está jogando letra para mim? Você pregou um negócio aí que falou comigo. Eu falei: citei seu nome? Não. Apontei você? Falei da sua vida? Não. Se a palavra te achou, eu não tenho culpa. Pregar a verdade, irmão, não é jogar letra. Pregar a verdade é anunciar as boas novas de salvação. E se a consciência da pessoa ardeu aqui, é porque ainda tem esperança. Porque muitos a consciência ardeu do outro lado da vida e já era tarde demais. Aí aqui está, começou a murmuração. E Jesus começou a olhar. O pessoal murmurando, todo mundo murmurando. Aí muitos dos seus discípulos começaram a olhar para trás. E olha que não tinha só os 12, tinha mais gente. Tinha mais gente. Era discípulo, começou a murmurar. Era discípulo, começou a reclamar. E começou todo mundo a sair. Começou todo mundo a ir embora. Pastor Maurício, você não deve agradar ninguém para segurar na igreja. Você tem que pregar a verdade. O Espírito de Deus manda te falar. A verdade é que segura. Lanche, amizade, coleguismo não vai segurar na igreja. Porque nós estamos com uma tempestade do inferno. O diabo não tem misericórdia de ninguém. Temos que continuar falando a verdade do Evangelho. Glórias a Deus. Aí o versículo 61 diz: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, e a respeito disso disse-lhe: isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Pô, irmão, não pode falar sobre isso não. A lei do homem está apertando. Olha, irmão, a lei do homem diz que é discriminação, preconceito, racismo. Se eu falar segundo a Bíblia, eu posso falar. Ainda que esteja alguém quadrado. Glórias a Deus. O que a pessoa